Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o planejamento financeiro para as férias escolares de julho. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Rafael Recidive, que é educador financeiro. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Uma alegria estar aqui com você. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, como que esse orçamento, pensando ali em férias, deve ser montado? O que precisa ser pensado? Quando a gente fala de planejamento financeiro para as férias ou para a vida, a gente pensa primeiro no que a gente quer. Então, o que nós queremos que aconteça nas férias? Nós vamos viajar, para onde é a viagem? Então, a gente pode sonhar primeiro de forma mais aberta, depois a gente especifica, Porque uma viagem para o litoral de São Paulo é diferente de uma viagem para Paris, por exemplo. E aí, depois que eu especifiquei, eu vou atrás de todos os fatores que estão envolvidos nisso, Então, tem as passagens, tem a hospedagem, tem a alimentação, tudo que está envolvido na viagem, porque eu consigo calcular, É muito importante quando a gente vai falar de dinheiro, para a gente viver as férias e ficar bem nas férias e depois das férias, A gente ter noção de quanto é que a gente planeja gastar e quais são as nossas possibilidades. Esse é o próximo passo, Então, primeiro eu sonho com algo, eu tenho um objetivo, eu mensuro aquilo, quanto aquilo vai custar, depois eu vou olhar para as minhas condições. E a pergunta é, eu consigo viver essa experiência, ou isso que eu quero, de forma feliz, e depois que isso passar, a felicidade vai continuar, ou eu vou criar nas férias um problema que eu vou ficar carregando aí por muito tempo? Pois é, ótima questão, ótima reflexão. E para quem não fez esse planejamento, ainda dá tempo? Bom, agora é hora da gente pensar nas férias do ano que vem, Nas férias de julho do ano que vem, ou talvez ainda nas férias do final do ano. Eu observo que um grande causador de problema financeiro é exatamente o impulso, assim. Nossa, não pensei em nada ainda que vou fazer, e de repente chegou o fim de semana e eu resolvi que vou fazer uma viagem com os meus filhos, que eles estão em casa, de férias, e aí a gente não fez conta para isso. Se a renda é limitada, ou seja, se eu tenho um limite ali que eu posso gastar, é evidente que se eu não fizer conta, provavelmente eu vou criar um problema financeiro. Então, é muito importante a gente fazer as coisas de forma bem pensada, E se eu não me planejei e eu não estou preparado financeiramente para isso agora e eu não quero perder a oportunidade de viver algo interessante, que eu procure uma experiência que seja mais tranquila, de ser vivida, assim, mais econômica, e assim eu posso pensar melhor no que eu vou fazer para frente, nas próximas férias e realizar de forma mais bem pensada. Porque tem um fator importante que a gente sempre trabalha nas finanças comportamentais, que é o seguinte: quando você vive uma experiência que já está paga, a sensação de bem-estar, ela perdura por muito mais tempo. É muito melhor você fazer assim do que você viaja agora ou faz algo agora e depois fica pagando aquilo por um ano, por exemplo. Porque sempre que você paga algo, tem a famosa dor do pagamento, Então é como se você viajasse, desfrutou de um momento, depois você fica sofrendo ali uma dorzinha que você fica pagando aquilo que você já viveu. Então, o planejamento não é só para a matemática dar certo, é também para melhorar essa sensação de que foi bom, de que vale a pena realizar ações, que a gente consegue trazer esse bem-estar mesmo para a vida. Com certeza. Então, para quem não planejou, o ideal é ali deixar para o final do ano, que também tem férias. Essa é a recomendação. E quem não quer, realmente quer viajar agora, não planejou, pode até se endividar, vale a pena, ou é melhor mesmo esperar ali o final do ano, planejar melhor? Como que isso deve ser pensado nesses 6 meses? Perfeito. Então, essa questão que eu falei assim, de viver a experiência de forma bem planejada e pagar antes dela acontecer, é o ideal, Mas a maioria das pessoas, e muitas pessoas, não vão conseguir viver esse tipo de realidade. Então, peraí, se eu quero viajar agora mesmo, e cara, eu não quero adiar mais, eu tenho que só ter consciência do que é que eu vou fazer. E entender que toda decisão que eu tomo tem uma consequência que vai vir depois, inevitavelmente. Então, sabendo disso, se eu estou consciente do que eu estou fazendo, se eu sei até onde eu posso ir e eu já tomei a decisão, tá tudo bem. Eu só vou ter que arcar com o que vem depois, Mas, assim, o grande problema da humanidade, eu falo, que é o famoso imediatismo. Eu nunca planejo nada. Eu sempre fico querendo realizar as coisas por impulso no momento. E assim eu vou levando 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, com uma vida desorganizada e às vezes com uma sensação de que sempre tem um problema aqui, ou uma preocupação, uma ansiedade, um estresse por essas questões financeiras.
Pois é, Rafael, e quando a gente fala de estratégias para reduzir custos, elas existem, como que funciona, principalmente para quem está planejando ali viagens internacionais, que aí envolvem outra moeda, não é mesmo? Perfeito. Quando a gente fala de outras moedas, de coisas que são voláteis, né, que variam aí no mercado, eu entendo o seguinte, nós não conseguimos prever o futuro. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer com o dólar amanhã, não tem como, certo? Normalmente, então, quando a gente vai fazer uma viagem internacional ou algo que envolve um planejamento maior, um gasto maior, o que a gente costuma fazer é, por exemplo, se eu preciso de dólares para viajar, eu vou comprando a moeda ao longo de um tempo. Isso quando é feito com planejamento, né? Porque se eu quero viajar semana que vem ou nas férias agora, não tem essa possibilidade. Mas quando eu compro uma moeda, por exemplo, dólares ao longo de um tempo, eu não vou pegar nem o preço mais alto, nem o preço mais baixo. Eu vou comprando com as oscilações de forma que eu tenho um custo médio ali da moeda que eu comprei, que eu vou utilizar na minha viagem. Então isso é muito importante, né? E hoje com as contas digitais, online e moedas estrangeiras, né, você consegue colocar dinheiro ali e se proteger das variações cambiais, porque se eu tenho uma conta em dólares e eu começo a guardar um dinheiro ali ao longo do tempo, se variar, né, como a despesa será realizada em dólar no exterior, esse dinheiro tá protegido de certa forma dessas oscilações. Perfeito, Rafael. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, né, para quem nos acompanha, tanto aquelas pessoas que planejam viajar, quanto aquelas, né, que pretendem ficar em casa. Em todos os casos, o planejamento financeiro é importante, né? Com certeza, é importante o planejamento financeiro e é mais importante ainda viver bem, né? Então, assim, a gente quando faz as coisas de forma bem pensada, quando a gente entende que o que é mais importante são as pessoas, é a experiência que a gente vive com as pessoas que a gente ama, as coisas, elas se tornam um detalhe, né? Elas não são as coisas, o mais importante da história. Então, quando a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar e fazer aquilo que a gente consegue fazer nas nossas condições, a experiência ela pode ser muito boa, muito feliz e trazer um futuro ainda melhor, né? Sem preocupações aí pela frente. Excelente, Rafael. Muito bem explicado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo.